Obrigado, Deus abençoe. Queria que você abrisse sua Bíblia, se você puder, se você estiver com ela, se não, preste atenção aqui no telão que vai ser projetado o versículo em Lucas, capítulo 15. Precisava subir um pouquinho a câmera só para poder pegar mais o topo do telão, senão vai cortar o versículo. Lucas, capítulo 15, verso 16, pouca coisa. Lucas 15, verso 16, amém. Vamos lá. A Bíblia diz o seguinte: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Esse é um trecho do livro de Lucas, capítulo 15, verso 16 até o verso 20, e o interessante é que no verso 16 a Bíblia diz: ali desejava ele fartar-se das arrobas dos porcos que comiam. Esse rapaz, ele não precisava viver o que ele estava vivendo, e nem passar o que ele estava passando. Ele tinha tudo o que ele precisava na casa do seu pai, como nós muitas vezes temos tudo o que precisamos na casa dos nossos pais, mas nós nunca estamos satisfeitos com o que temos, mas sempre procuramos ter algo além daquilo que precisamos. Aí o verso 20 diz o seguinte: e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então temos dois momentos aqui bem importantes. Um, quando esse jovem, o filho pródigo, isso é uma passagem do filho pródigo, ele tomou uma decisão de sair da onde ele estava, do meio que ele estava, da situação que ele vivia, e tentar arriscar a vida lá fora. E ele chegou com seu pai, procurou seu pai e disse: ei pai, me dá tudo que me pertence, tudo que será meu no futuro, para que eu possa usufruir agora. Eu quero poder usufruir agora. E muitas vezes nós estamos fazendo as mesmas coisas nos dias de hoje, seja com o nosso pai natural ou seja com Deus. Nós estamos dizendo: eu quero tudo que eu posso agora, e eu não tenho nada para amanhã, eu não estou conseguindo enxergar o amanhã. Será que Deus realmente deu essa direção? Será que Deus realmente deu essa orientação? E o Evangelho, os Evangelhos, tanto o de Lucas, como o de Mateus, como o de João, quanto o de Marcos, eles direcionam, nos ensinam constantemente verdades celestiais, através de histórias práticas. Nós temos histórias de vidas práticas e somos ensinados dia e noite, noite e dia, mas muitas vezes não queremos entender e não queremos observar aquilo que Deus está nos ensinando hoje. E nós estamos presos em algo do passado, em algo que nos leva para um momento de declínio, em algo que nos leva para uma prisão emocional, e muitas vezes parece que nós não conseguimos sair. Os alertas estão vindo, as pessoas estão dizendo, estão falando, e nós continuamos totalmente presos naquilo, sem considerar o que o céu tem trabalhado para mim e para você, sem considerar o que Deus tem dito a meu respeito e a seu respeito. E Deus tem nos dado um ministério pleno e constante de reconciliação, não um ministério de separação, mas Ele nos reconcilia com Ele todos os dias, dia e noite, noite e dia. Deus fez de mim e fez de você uma ponte para que pudéssemos ligar, e não algo que pudesse separar aquilo que Ele está construindo nos dias de hoje nas nossas vidas.
E aí eu fico imaginando como que o filho pródigo deve ter se sentido, como que ele deve ter tratado aquela situação, aquele momento. Talvez no primeiro momento isso foi muito bom, vou sair da casa do meu pai, vou para um lugar estranho, vou conhecer coisas novas, pessoas novas, vou ter experiências novas. Sempre eu vejo às vezes algumas pessoas falarem isso, né? Quero ter experiências novas. Mas você está preparado para ter experiências novas? É o momento de você ter experiências novas, é o momento de você pedir algo que você não tem direito ainda. O filho pródigo pediu algo que não tinha direito naquele momento. Herança se adquire quando é transicionado o momento, quando se interrompe um ciclo, inicia-se outro, adquire-se a herança. Mas quando nós estamos no meio do ciclo, no início do ciclo, e nós reivindicamos pela herança, nós estamos reivindicando no momento errado e possuindo algo errado. Jesus usa 3 diferentes ilustrações para ilustrar o poder da reconciliação. A primeira, uma mulher que tinha 10 moedas, Lucas 15:8, a Bíblia diz o seguinte: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Quem está na projeção lá, para projetar para mim o versículo? Lucas 15:8, verso 9: e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Verso 10: e eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos voltar aqui no verso 8, olha o que a Bíblia diz: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia? Ora, 2 lições nós aprendemos aqui nesse versículo. Acender a candeia, naquela época, era algo muito precioso, porque o óleo era algo precioso, era algo caro, e não havia necessidade de se acender a candeia, o lampião, naquele momento, se não fosse para algo extremo. E aí a mulher acende a candeia para procurar uma dracma. Ela tinha 10 e procurou uma. Sabe por quê? As 10 eram importantes, porque 10 na Bíblia significa totalidade. Lembra quando mencionamos Abraão, quando deu o dízimo a Melquisedeque? E não tinha nenhuma instrução na Bíblia acerca de dízimo, não tinha nenhuma instrução na Bíblia acerca da ceia. A Bíblia diz que Melquisedeque serviu pão e vinho a Abraão, e Abraão entregou o dízimo de tudo que tinha. Dízimo na verdade representa tudo. Abraão deu 10% do que ele tinha, mas para Deus representava tudo que Abraão tinha. E para essa mulher, as 10 moedas representavam tudo que ela tinha. 9 não era o suficiente, mas 10 representava a totalidade. E algo que interessante que a gente vê aqui, no verso 9 diz: e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu a tinha perdido. Nós não temos a cultura de celebrar as mínimas vitórias. Normalmente as vitórias pequenas nós passamos desapercebidos. Só quando é algo muito grande, muito espantoso, aí que nós começamos a anunciar, proclamar e celebrar. As coisas pequenas nós deixamos de lado, mas a Bíblia nos ensina a celebrarmos a vida em tudo que ela tem nos dado. Ora, se o dia foi mau, eu agradeço a Deus, mas o meu dia amanhã será melhor. Mas se o meu dia foi bom, eu também agradeço a Deus, e para que o meu dia amanhã seja muito melhor que o dia de hoje. E aí quando essa mulher recupera aquela dracma perdida, ela reúne as vizinhas e diz assim: meu, vamos dar uma festa, vamos celebrar, porque eu achei aquilo que se havia perdido. Não era o valor da dracma, mas o que aquela dracma representava no conjunto que estava sobre a mão dela. Ela tinha 10 e não queria que se perdesse nenhuma. Deus tem a terra e Ele não quer que se perca nenhum. A segunda coisa, ou a segunda ilustração que nós percebemos aqui, é na passagem do homem que tinha 100 ovelhas, em Mateus 18:12.
diz o seguinte: que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não a deixará ele nos montes, as 99, indo à procura da que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Este homem toma uma decisão consciente de deixar 99 ovelhas para ir atrás de uma ovelha somente. Não foi uma decisão inconsciente, mas uma decisão consciente. Havia uma preocupação desse pastor de ir atrás daquela que se perdeu, mas ele sabia que as 99 estariam ali à espera dele, mas a que se perdeu não conseguia voltar, e talvez estivesse gritando, estivesse aterrorizada, com medo, passando frio. E aquele homem, quando a encontra, se alegra, se regozija, porque ele buscou aquilo que estava perdido. Deus se importa com o que está perdido. Deus não se importa com aquilo que não deve ser achado, mas Deus se importa com aquilo que está perdido. Tem uma passagem na viúva de Naim, quando ela estava indo, aquele cortejo levando seu filho para ser enterrado, e aquela mulher vinha atrás chorando, e já tinha perdido seu esposo, não podia mais ter genealogia, não podia mais gerar. Jesus interrompe aquele cortejo, bate no peito do homem que vinha conduzindo, e a Bíblia diz que quem conduzia eram seus parentes e amigos mais próximos, e estavam levando o corpo daquela criança para o cemitério, e ele agarrou na mão da criança e disse: ei, volta à vida, e trouxe aquela criança à vida e devolveu à mãe, e aquela criança pulou de alegria, e a mãe se alegrou. Jesus, ele não se moveu por causa do menino que estava morto, mas a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão pelo coração da mulher que estava viva. Jesus não quer saber daquilo que já está morto, mas ele está movendo-se, ele está trabalhando, ele está passando por aquilo que ainda resta um sinal de vida dentro de você. E é assim que ele vai trabalhar, e é assim que ele vai fazer. E a terceira ilustração que nós observamos aqui, um homem com 2 filhos. Lucas 15:11 diz: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse-lhe: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Sabe, quando nós pedimos aquilo que é nosso, por direito e por herança, eu tenho direitos a certas coisas, mas quando eu peço antecipadamente, antes da hora, ou tento tomar posse, antes do momento que Deus tem trabalhado para que eu tome, eu quebro todos os princípios do céu, e aí eu começo a criar, a gerar uma cultura da terra. E a diferença que existe nessas 3 histórias é que a moeda, ela estava perdida, mas ela não podia gritar, ela não tinha consciência, ela não podia se manifestar, e nem sabia que estava perdida, mas ela estava perdida. A ovelha, ela estava perdida, ela podia gritar, não sabia voltar à origem, não sabia o caminho de volta, ela até tinha consciência de que estava perdida, estava fora do rebanho, mas não conseguia fazer nada. O filho pródigo é diferente, ele se perdeu, ele sabia o motivo que se perdeu, ele reivindicou os seus direitos antecipadamente, e ele sabia o caminho de volta para a casa do pai. E aí, quando nós começamos a contemplar
essas três coisas e começamos a ver que tudo que Deus faz, Ele traz para o lugar certo, e Ele nos deu plena consciência para podermos entender o limite entre o certo e o errado, o que eu posso e o que eu não posso fazer, o que eu posso construir, o que eu não posso construir. E quando nós compreendemos o que Deus tem para as nossas vidas, nós abandonamos as coisas passadas e voltamos para a casa do Pai de uma maneira transformada, de uma maneira gloriosa, porque Deus tem interesse de resgatar o seu povo, a sua igreja, o seu filho, como nunca ocorreu na história dessa terra. Quer um exemplo prático? Nunca vi, e se você viu, me manda um testemunho. Nunca vi uma mulher que fosse a uma loja comprar sapatos e chegasse lá e experimentasse. Normalmente você experimenta os 2 pares, porque o pé ele tem diferença de tamanho. Experimentasse os 2 pares de sapato, e aí você calça um, calça o outro, os 2 ficaram bons. Aí você bota pega um par só do pé, ou melhor, um sapato só do par, coloca na caixa e fala para a moça: ei, eu só quero levar esse, o outro não quero. Não existe isso. Você leva os 2, porque se completam. Ninguém vai comprar um lado só do tênis, mas você compra o par de tênis, porque os 2 se completam. Eu nunca vi ninguém na rua sair com um pé calçado e outro não calçado, e estar feliz da vida, e achar que isso é normal. Isso é normal. Ninguém vai ao mercado comprar 12 ovos, uma dúzia de ovos, numa caixa de ovos contendo 11. Se só tiver aquela caixa, só tiver 11 ovos, eu tenho certeza que você vai procurar o dono do mercado, o dono do mercadinho, do local onde está sendo vendido, e dizer: ei, isso aqui não vale 12, porque não tem 12, tem 11, não está completo. Deus, quando Ele trabalha com o completo. Ele não trabalha pela metade. Ele não vai trabalhar na tua vida pela metade, mas Ele vai trabalhar completa. A sua vida vai ser completa, em todas as áreas, em todos os aspectos. Nunca Deus vai te fazer, ou vai trazer sobre você parte daquilo que Ele quer te dar, mas mesmo que Ele esteja te dando hoje, observe o momento e o tempo, para ver se isso é para ser usado agora, ou para ser usado amanhã. Não significa que porque eu tenho a bênção, eu posso usar a bênção. Não significa que porque eu recebi algo, eu posso usar esse algo. Isso não significa. Nós temos que aprender a focar naquilo que está faltando, naquilo que precisa ser completado. Sabe, Deus não tem interesse de curar pessoas somente, mas Deus tem interesse de tornar você, eu e você, completos em tudo, em todas as áreas. Todos nós carregamos muitos problemas, mas Deus não tem interesse de tratar uma pequena área na sua vida, mas Deus tem interesse de tratar todas as áreas da sua vida, para que você seja completo. O que eu vou falar aqui pesa contra mim, pesa contra o meu ministério. Ser um grande pastor e não ser um grande pai, não interessa. Ser um grande líder de uma grande igreja e não ser um bom marido, não interessa. Ser um grande pastor, ter uma grande multidão, um grande rebanho, e não tratar a casa, não tem valor. E nós estamos aprendendo, eu estou aprendendo isso hoje. Estou restaurando coisas que estavam quebradas, altares que estavam quebrados. Nós temos que aprender isso todos os dias. Todos os dias. A minha esperança é que hoje você coloque as suas prioridades no lugar certo, não naquilo que é incerto, naquilo que é passageiro, naquilo que é momentâneo. Às vezes nós estamos presos a situações emocionais que não nos levam a lugar nenhum, não constrói nada, mas pelo contrário, tem destruído não só você, como todos aqueles que estão ao seu redor. E aonde você vai com esse testemunho que você tem dado? De que maneira você se encontra hoje? Deus não quer você somente curado, mas Deus quer você pleno. E o diabo sabe que quando você estiver pleno, quando você for pleno em Deus,
tudo aquilo que você desejar, tudo aquilo que você intentar, Deus te dará. E aí ele não vai ter mais força, não vai ter mais estrutura emocional para conduzir, para continuar trabalhando, operando, ministrando na sua mente, atrapalhando o seu dia a dia, interrompendo uma ação de Deus na sua mente, no seu coração. O diabo não vai ter mais força para isso, e ele vai ceder, porque cada vez mais o Espírito Santo de Deus irá ocupar um espaço que é dele, por direito, por herança em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus diz que Jesus foi, mas enviaria o seu Espírito para nos consolar, e esse mesmo Espírito prometido há mais de 2000 anos atrás, está vivo, pleno, abundante em você, para consolar, para preencher, para tratar e trabalhar tudo aquilo que precisa ser trabalhado. De que maneira você vai deixar isso? De que maneira você vai deixar isso? A grande diferença entre a moeda, a ovelha e o filho pródigo é que o filho pródigo sabia de tudo que tinha feito, e ele sabia plenamente o caminho de volta. O que você tem sido? Uma dracma perdida? Uma ovelha perdida? Ou um filho pródigo perdido? Sabe, a dracma não tem noção de nada. A ovelha até tem noção, mas não sabe, não consegue. Mas o filho pródigo consegue. Volte à casa do Pai enquanto é tempo. Volte à casa do Pai enquanto é tempo. Lucas 15, 12. Lucas capítulo 15, verso 12, diz o seguinte: o mais moço deles ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu. Ele está ensinando, o filho pródigo está ensinando a mim e a você o quanto é perigoso sermos impacientes e querermos as coisas antes do tempo designado e determinado por Deus. Muitas vezes nós estamos querendo coisas muito antes do tempo devido. Talvez você não esteja preparado para ocupar o cargo que existe uma possibilidade de você ocupar. Talvez você não esteja preparado de ter o carro que existe uma possibilidade de você ter. Talvez você não esteja preparado para ocupar uma posição ministerial dentro da igreja que existe a possibilidade de você ocupar. Talvez você não esteja preparado para um casamento que existe a possibilidade de você casar. Talvez você não esteja preparado para ter filho e existe a possibilidade de você ter filho quando você estiver casado. Entenda o tempo, entenda o momento. Deus tem um momento para te abençoar, e Ele sabe quando te abençoar, e sabe quando você estará pronto para receber a bênção. Uma bênção é uma bênção se você recebe na hora certa. Uma bênção não é uma bênção se você recebe na hora errada. Pode até ser algo designado por Deus, mas se você recebe ela na hora errada, porque insistiu, teimou, bateu o pezinho, fez biquinho para conquistar, possuir aquilo que você tanto desejou, ela não é uma bênção, mas torna-se uma maldição na sua vida. Desculpa te falar isso, mas isso é uma grande verdade. Você lembra de Davi? Davi foi ungido rei, mas aí depois dele ser ungido rei, mandaram ele voltar para o campo para pastorear ovelhas. E o pastorear ovelhas era a pior função que existia naquela época. 2 Samuel 7,8 diz: agora pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Falar em 1 Samuel 16, 19: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Davi tinha sido separado, sabe, o profeta foi até a casa dele, mandou chamar todos os filhos, e aí botou ali, e o profeta perguntou: ei, falta um. Ah não, esse está lá no campo, está pastoreando ovelhas, jamais será preparado para nada. Manda chamar.
Quando o profeta viu aquele menino, estatura baixa, mas formoso, disse: é esse. Mas mesmo assim, voltou para o campo. Acabou de ser trabalhado, tratado, preparado, equipado, para que lá na frente pudesse ocupar o lugar que estava designado para ele. Entenda que nem sempre a bênção está preparada para você, mas muitas vezes Deus está preparando você para a bênção. Nem sempre a bênção que está disponível, ela é para você, naquele tempo, naquele momento, mas talvez naquele momento, naquele tempo que você está, Deus está preparando você para futuramente possuir a bênção que Ele tem te dado, ou preparado, ou designado para você. Mas tem um tempo para se cumprir. Isaías 40:31, a Bíblia diz: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Mas os que esperam no Senhor, esperar, querido, a Bíblia não está dizendo só numa área ou noutra área, mas em qualquer área da sua vida. Quando você esperar no Senhor, quando você tiver paciência de esperar todas as coisas que precisam acontecer na sua vida, você pode ter certeza que este versículo, se falar a verdade, Isaías 40:31, renova suas forças, sobe com asas como águias, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. Não haverá dor naquilo que terá como trajetória na sua vida de hoje em diante. Não haverá cansaço, não haverá murmuração, não haverá choro, não haverá lágrima, porque Deus está preparando um caminho novo. Mas espera o tempo em que Ele vai te designar, porque a bênção está liberada, mas Ele precisa preparar você para possuir a bênção liberada para você. E aí sim, Deus completa a história que Ele iniciou lá atrás, desde o teu nascimento. Que Isaías 49:1, a Bíblia diz: o Senhor me chamou ainda no ventre da minha mãe, antes mesmo de eu ser gerado, e anunciou às nações e os povos a minha chegada. Coisa tremenda, louca. Em Abacuque 2:3, a Bíblia diz: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Não no tempo que você quer, mas no tempo determinado. Mas se apressar para o fim, se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eu e você, se compreendermos essa palavra, nós vamos colher os melhores frutos dessa terra, não os piores. Vamos colher e colher com alegria, com regozijo, com gozo. Nós vamos estar alegres, sorrindo. Mas se não esperarmos, se anteciparmos os tempos, nós vamos chorar até que Deus torne maduro aquilo que Ele quer concluir nas nossas vidas, na minha e na sua. Deus sabe, e somente Ele, quando liberar a bênção. Deus sabe, e somente Ele, quando liberar a bênção. Deus vai fazer coisas impressionantes na sua vida, mas Ele precisa medir os tempos. E você precisa esperar para que Deus conclua essa medição e diga: agora sim, está pronto. E aí você entra, e você não precisa fazer esforço, mas você irá fluir no meio daquilo que está preparado para você. Que Deus te abençoe nessa manhã, que Deus te guarde nessa manhã, que essa palavra possa ter te alcançado, que essa palavra possa ter cumprido o propósito dela na sua vida. Sabe, você que está aqui na igreja, você que está nos ouvindo através do Facebook, através do YouTube, não sei para quem foi essa palavra, ou para que serviu essa palavra. Para mim serviu muito, está mexendo muito comigo, mas eu espero que você tome a consciência devida, que você possa entender o projeto, o propósito de Deus sobre a sua vida.